Família, nós temos aí o novo arco do terceiro ano, mais novo volume de Classroom of the Elite não pode ser chamado de ruim em nenhum momento. Ele tem alguns momentos legais, alguns momentos engraçados, mas também cenas intensas e emocionantes. No entanto, depois da grande repercussão que a gente teve no volume 12.5, o volume 1 do terceiro ano precisa carregar muitas expectativas, né? Trouxe muita gente pra frente. Infelizmente, esse novo volume não foi tão bom a ponto de conseguir responder a essas expectativas, mas tivemos pontos específicos como a maior dupla de todos os tempos aparecendo, vulgo Ayano Koji e Ichinose, cara. Irmão, na minha opinião pessoal, ele é um volume muito bom, talvez não seja um dos melhores, mas é um volume que traz pra gente uma dinâmica muito doida. O bom é que a gente consegue ver uma direção clara da história, desenvolvendo ali no futuro e tal. A gente vai falar ponto a ponto de tudo o que aconteceu nesse volume, beleza? Vocês vão entender agora, depois eu trago pra vocês separadinho, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, mas hoje vamos dar uma geral. Então já pega a tua pipoquinha, senta nesse teu sofá aí ou na cama, não sei onde você assiste o vídeo e vem comigo, vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Miranda e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, quase metade do volume foi dedicada a explicar como toda a escola reagiu com a transferência da Ayano Koji. Seja com um amigo, ex-inimigo e tal, eu já trouxe esse vídeo aqui pra vocês, né? A maior parte da reação se concentrou até na Horikita. Ela reagiu como se os pais dela tivessem anunciado de repente um divórcio, sei lá, ou enfim, deserdado ela. Bom, ela só questionava se a culpa por tudo era dela e tal, e esses pensamentos negativos atrapalharam o desempenho dela, resultando numa derrota decisiva contra a classe da Ichinose. A culpa da Horikita que ela começou a sentir era resultado de todos os problemas que ela enfrentou nos últimos 2 anos. Ela acredita que não é boa o suficiente e que o Ayano Koji deixou ela para se juntar à classe mais promissora possível. O pior é que o Ayano Koji se recusou a dar uma resposta direta para ela pelo motivo da saída, e isso acabou gerando ainda mais confusão na cabeça da Horikita, cara. É difícil, meus amigos. Com isso em mente, lógico, a insegurança, o medo da Horikita começaram a vir à tona. Ela frequentemente se perdia nos pensamentos, não conseguia pensar com clareza e pior ainda mais quando ela perdeu o exame, as coisas foram de vento em popa, cara. Dessa vez a Horikita ela sofreu uma derrota completa, porque o Ayano Koji ele não tava mais lá pra proteger ela, pra pensar por ela, e ela não é a única a se sentir culpada. A Shabashira também acredita que a razão pela saída do Ayano Koji é relacionada ao assunto que envolve a Hoshinomiya, cara. E ela pensou que o Ayano Koji pretendia assumir a responsabilidade sozinho, por isso ele deixou a classe ali pro bem de todos. Então, mano, teve muitas outras pessoas que passaram por isso. A gente falou da Haruka, né, que não acreditava que o Ayano Koji deixou a classe e tal. Bom, muitas pessoas passaram bastante tempo junto com eles. Ninguém fazia ideia do que passava dentro da cabeça do Ayano Koji. Curiosamente, o único que parecia entender a verdadeira intenção era o Koenji, cara. Conhecendo o Ayano Koji melhor do que todos os supostos amigos que ele tinha, o Koenji sabia já sobre a reação da transferência. E tipo assim, basicamente a gente teve uma divisão de águas aí, aonde nós vimos aqueles que mais conhecem as habilidades do Ayano Koji, né, como a Horikita, Matsushita, que vivenciam as mudanças de comportamento dele, aqueles que eram só amigos, não tão próximos, como o caso da Haruka, que não mostrou uma certa reação externa, mas ficou bem culpada por dentro, se sentia mal, e aqueles que não sabiam absolutamente nada sobre o Ayano Koji desde o começo, e rapidinho esqueceram ele, que representa a maior parte da turma, tá? E isso chega a ser até um pouco irritante, porque foi o Ayano Koji que conduziu a turma para onde ela tá. O curioso é que quem mais se afetou foi quem se recuperou mais rápido, enquanto quem pouco se afetou ali, o que pouco importa, começou a se sentir um impacto aos poucos. A transferência do Ayano Koji basicamente não atingiu a classe como se fosse um terremoto imediato, mas um efeito que foi se acumulando, transformando lentamente num verdadeiro tsunami. Pode ver como a Horikita conseguiu se recuperar no final do volume. Ela, mano, foi incrível. Outros alunos começaram a se sentir absolutamente perturbados depois de perderem o exame especial, mas o impacto na Horikita foi diferente. Ela já tinha começado a crescer. A transferência do Ayano Koji ela pode ser diferente para cada aluno, mas cedo ou mais tarde todos definitivamente vão sentir o que eles perderam. Como aquele velho ditado fala, a gente só dá valor quando a gente perde. Esse vai ser o momento em que a vida cotidiana vai mudar completamente quando as pessoas virem, de fato, a peça-chave que saiu da turma. Só que assim, também tivemos um fato. 3 pessoas diferentes tiraram a Horikita, como eu já falei em outros vídeos aqui, que foi a Ibuki, a Kushida e finalmente a Kei. A Kushida com as palavras duras, a Ibuki com chute e a Kei com o coração gentil e caloroso, porque também tinha sido abandonada pela Ayano Koji. A
assim como o Ayano Koji, ele já tinha previsto isso há muito tempo. A Horikita, ela sempre teria alguém em quem ela confiar, mesmo depois dele sair da turma. A Kei conseguiu fazer a Horikita perceber que ela não foi a única a perder o Ayano Koji, e as duas compartilharam a mesma ferida, cuidando uma da outra, conseguiram se reerguer juntas. Essa cena me lembrou até uma conversa lá que rolou no volume 10 do primeiro ano, aonde a Kei aconselhou a Horikita a confiar no Ayano Koji. Que ironia do destino, não? Naquela época, a Horikita tinha medo de ser traída se confiasse demais nele, e esse medo acabou se confirmando. Por outro lado, a Kei ainda assim acreditava que não tinha mais nada a perder e confiou nele, e também foi traída no final das contas. As duas colocaram a sua confiança no Ayano Koji e acabaram decepcionadas, mas pelo menos agora elas têm uma outra, né? Podem confiar uma outra e tal, e a transferência dele não foi tão tranquila quanto os leitores esperavam, tá? Basicamente foi isso. A gente não teve muita diferença com relação ao que aconteceu do Ayano Koji, que eu já comentei aqui pra vocês. Agora, dentro da turma lá, a gente tem uma aparição nova, né? O Ayano Koji agora numa turma diferente, a galera já começa a pensar diferente dele, muita gente tratou ele de uma forma meio que ruim, né, porque não estavam esperando que o Ayano Koji assumisse o papel da Sakayanagi, do nada ele se mudou e vai ser o líder da classe, só que ele tipo assim, teria que provar o seu valor, e ele fez isso no próximo exame especial, tá? Ninguém ridicularizou ele, chamou ele de inútil, todos só esperavam e observavam antes de julgar ele. Mesmo ele estando na classe C, a qualidade deles é sem dúvidas digna de uma classe A. Não é à toa que a Sakayanagi manteve essa turma na classe A durante muito tempo. E com o Ayano Koji entrando nessa classe de novo, a gente é apresentado a vários novos personagens também. Temos a Asuka aí, que ganha destaque, com toda garota nessa série, ela já vem demonstrando um certo interesse pro Ayano Koji. Temos uma outra menina que lembra... ainda não gravei o nome dela, mas lembra bastante aí uma garota do passado, que era Yuki, né? O passado da Sala Branca da Ayano Koji e tal. Essa garota que as pessoas estão girando em cima ali, ela tem um papel talvez crucial no futuro. Especialmente por conta do relacionamento dela secreto com essa Sakayanagi, que ela tem, entendeu? Por isso que as pessoas ficam imaginando que de fato pode ser a Yuki que tava lá, né, na Sala Branca. Como ela tava sentada do lado da Ayano Koji, com certeza a gente vai ver muitas cenas de interação entre os dois. A Morishita também é uma personagem interessante, muito mais do que um alívio cômico, né? Ela demonstrou confiança, interesse no Ayano Koji desde o início e nem tentou esconder isso. Ela é a única que observa ele de perto e não hesita em fazer perguntas desconfortáveis para poder saber o que ela quer. Os métodos dela podem até ser meio incomuns, mas ela tá fazendo o que pode pela sua classe. Pra mim, a Morishita é uma personagem, tipo... ela aparece na história, mas não aparece. A gente ainda não sabe o que ela realmente faz, o que passa na cabeça dela, entendeu? Ela pode se tornar uma inimiga da Ayano Koji, ou só uma traidora inesperada, ou uma amiga, enfim. Só espero que ela não acabe como as outras personagens femininas da série, que tem só fanservice, tá ligado? Esse novo exame agora especial não é algo que foi muito interessante. Ele gira em torno da destruição de reputações acadêmicas. Coloca algumas turmas ali em certas desvantagens, tá? Diferente do volume 9, que a gente viu, que também trouxe um exame de alto risco lá no segundo ano, esse aqui não parece ser equilibrado o suficiente para dar uma chance justa para as classes mais fracas. O emparelhamento ali, basicamente, do exame em si, não faz sentido. A classe do Ayano Koji, com a pontuação acadêmica mais alta, foi pareada com a do Ryuen, que tem a menor pontuação acadêmica, entendeu? Seria muito mais justo se a classe do Ayano Koji enfrentasse a classe da Horikita agora. Só que, aparentemente, a deusa da sorte não tá do lado do Ryuen dessa vez, né? Porque o Ryuen já sofreu muito. E não dá, não tem expulsões também nesse negócio, a penalidade por perder no exame não é tão severa assim. Acho até que é justo a gente dizer que o exame é só um aquecimento para os estudantes do terceiro ano. E faz sentido, porque está começando o terceiro ano agora. Mas se a gente comparar ele com os exames lá do primeiro e do segundo ano, aqueles sim tinham penalidades sérias, expulsão, redução de pontos e tudo mais. O último aspecto agora realmente interessante desse novo exame é o sistema de penalidades por meio de batalhas minoritárias. Fora isso, tudo parece muito comum. A estratégia para escolher os participantes dessa batalha é a chave para você vencer. Mas não tem muito o que comentar sobre o confronto entre a classe Horikita e Ichinose. A classe da Horikita depende de alguns alunos excepcionais, enquanto a da Ichinose recebe ajuda de quem? Do Ayano Koji. É a dupla, cara! Poderia facilmente prever o que ia acontecer, porque o Ayano Koji já estava na turma da Horikita e ele pensa fora da caixa. Antes dele ter saído da turma da Horikita, ele passou por lá, ele sabia muito bem como ela pensava. E já que ele tá agora, né, tá ali nos galinhos, né, com a Ichinose, ele vai ajudar ela de todas as formas. Agora, já a batalha de Ayano Koji e Ryuen, por outro lado, foi bem mais interessante da gente ver. Como a classe do Ryuen, ela tava quase certa da derrota, ele decidiu jogar o exame fora e buscar outro tipo de vitória, já que não tinha mais traidores na classe C. O Ryuen, então, pagou um estudante do primeiro ano para poder espionar o Ayano Koji. E o plano não era ruim, mas o modo que o Ryuen joga continua sendo o mesmo, galera. O Ayano Koji facilmente previu tudo, porque ele já conhecia muito bem a personalidade do Ryuen. Só que ele optou por não fazer absolutamente
absolutamente nada, ele só deixou o Killua seguir com o plano dele e no final colheu os frutos disso. Sem saber, o Killua já tinha perdido o jogo desde o momento em que ele pagou o estudante para espionar o Ayano-Koji, o que acabou colocando 100 pontos de penalidade no Ayano-Koji, cara. E isso fez com que toda a escola soubesse o quão cauteloso o Killua era em relação a ele. Afinal de contas, foi o Killua quem tirou a Sakayanagi da jogada, né? Eles é que fizeram aquela aposta lá e tudo mais. E agora ele tá tratando o Ayano-Koji como um oponente do mesmo nível que a Sakayanagi, ou até superior. Que faz sentido, tá? Mesmo sem fazer nada diretamente, o Ayano-Koji venceu do Ryuan. E mais, ele optou por abrir mão de uma vitória completa e se tornar o representante da sua classe de batalha ali, né, na minoria. E dessa forma, toda a escola pode ver que a pontuação perfeita dele no exame, entendeu? Se ele tivesse feito o negócio de forma incrível, que o Ayano-Koji ele sempre faz ali com o mínimo para passar, assim como foi a primeira prova do exame para ele entrar no colégio, tá ligado? Esse exame era um exame tão difícil que até mesmo os alunos mais inteligentes só conseguiram tirar cerca de 80 pontos. Já o Ayano-Koji tirou nota máxima. Mais uma vez ele garantiu a posição acima dos colegas da classe C, sendo reconhecido pela excelência acadêmica dele. E isso por si só já é bastante suficiente para provar que ele tem capacidade de liderar a classe dele. E quando ele jogou com o Ryuan lá, o Ayano-Koji ainda demonstrou um intelecto, habilidade, um pensamento crítico, conquistou a cooperação total da classe da Ichinose, cara. E aí, meu irmão, não tem como. Talvez essa não tenha sido uma estratégia mais ousada, mas ele usou o próprio plano do Ryuan a seu favor. E isso é satisfatório de certa maneira, né? Quanto ao Ryuan, cara, ele ainda tem um longo caminho para percorrer. Mesmo depois de um ano inteiro, ainda a gente vê brincando ali, ele na palma da mão do Ayano-Koji, tá? Se ele lembrasse das palavras da Sakayanagi, ele entenderia que não dá para ele vencer o Ayano-Koji sozinho. Ainda mais agora que o Ayano-Koji não tá de fato sozinho. O Ryuan, ele se recusou, né, a contar o plano dele para alguém. Ele acabou se tornando só mais um degrauzinho na escada de liderança do Ayano-Koji. Se ao menos ele tivesse pedido uma segunda opinião, talvez ele conseguisse criar um plano melhor. Ou, no mínimo, ele evitaria ser humilhado, tá? Se ao menos o Ryuan parasse de pensar que sabe tudo, começasse a aceitar as pessoas ao redor dele, ele e a sua classe se tornariam muito mais formidáveis. Só que isso é uma história para uma outra hora, tá? A última coisa que eu preciso abordar aqui é o seguinte: mesmo que toda a classe aceite o Ayano-Koji como seu líder, o Kido é uma exceção. Ele é um cara, basicamente o músculo da classe C. Uma nota perfeita no exame não é suficiente para convencer ele, entendeu? Por isso o Ayano-Koji escolheu convencer ele no campo onde o Kido se sente mais confiante. É como se ele soubesse mais, tá ligado? Mesmo sabendo que o Ayano-Koji venceria facilmente, o Kido ainda se recusa a reconhecer ele. E o que nós sabemos sobre ele ainda é muito pouco para prever os próximos passos. Só que é seguro a gente assumir que ele apoiaria o Ayano-Koji desde que o resultado continue sendo bom para a classe. Então, beleza. Se em algum momento o Ayano-Koji colocar os objetivos pessoais dele como prioridade, pode apostar que vai ser a hora do Kido agir e derrubar ele a todo custo. A Ichinose também roubou muita atenção nesse volume, já falou um pouquinho dela, mas vamos falar mais. Ela foi lentamente se transformando, tá ligado? Agora, com esse novo volume, ela finalmente alcançou, digamos, a forma final dela. Mostrou todo o potencial que ela tinha, mesmo o desenvolvimento dela tendo um ar um pouco perturbador e tal, na sua nova personalidade complexa, é sem dúvidas a mais interessante do que aquela garota simples e bonzinha, né? Toda de boinha ali que a gente conheceu lá no primeiro ano. O sentimento que mudou a Ichinose não foi só um amor comum, é mais próximo de uma obsessão, tá? Ela admira o Ayano-Koji, elogia ele e entrega tudo de si pra ele, sem esperar nada em troca. Basicamente é isso. Justamente por não esperar retorno algum, ela nunca se decepciona. Sacou a jogada? A Ichinose sabe que ela está sendo usada pelo Ayano-Koji, mas ainda assim ela se deixa ser usada de forma tranquila, felizona da vida. Tá sendo usada, tá dormindo com o cara, tá bem. Ao mesmo tempo, ela também usa ele pro seu próprio benefício. E é aí que ela se diferencia completamente da Kei, cara. Se o relacionamento da Kei com o Ayano-Koji era aquele negócio de parasita, né, digamos assim, a Ichinose não é parasita. A Ichinose, ela trabalha de forma mútua, mano. Tá no mutualismo ali. Ainda assim, a Ichinose não tá desesperada pelo Ayano-Koji. Numa conversa até com a Itsuka lá, ela explica que não quer dar demais pro Ayano-Koji, porque certas coisas não é dar nesse sentido, tá? Calma, porque certas coisas se tornam mais saborosas quando são apreciadas apenas em ocasiões especiais. Entendeu? Sacou? Tá, a gente pode pensar nesse sentido também que você tá pensando. Isso torna ela uma pessoa que não é completamente ingênua quanto à verdadeira natureza do Ayano-Koji. Ela sabe alguma coisa do quarto branco, que dá a entender que, cara, ela deseja
tocar em alguma coisa ainda mais profundo dentro da Ayano Koji do que a gente imagina. Talvez ela queira aprofundar esse amor, mas só resta torcer para que ela não cave fundo demais esse buraco. A combinação entre a Ayano Koji e Ichinose é algo assustador, irmão. Se o Ayano Koji é o cérebro, Ichinose basicamente é o sistema nervoso desse corpo, e ela entende os seus próprios limites quando se trata de coletar informações. Foi exatamente por isso que ela chantageou a Kei no passado. A Ichinose definitivamente é a versão atualizada da Kei, só que sendo mais madura, mais inteligente e com um círculo social muito maior. Uma única cena entre a Kei e a Ichinose já é suficiente para provar isso. Não é exagero, cara, a gente falar que enquanto o Ayano Koji tiver a Ichinose ao lado dele, não vai ter ninguém, nem mesmo uma pessoa no caminho dele capaz de derrotar ele. A cooperação entre eles já garantiu um apoio completo das respectivas classes, ou seja, as duas apoiam. E aí, irmão, Horikita e Ryuen precisarão se preparar bastante, porque a queda dele está vindo e com força, vai ser queda de tobogã. Uma coisa, né, no entanto, me deixou bem triste que não teve nenhuma menção do Nagumo nesse volume, né? Ainda a gente não sabe o que aconteceu com o fim do seu reinado lá no volume 12.5, e esse volume também não dá nenhuma pista da Kiryu-in, se ela conseguiu se transferir para classe A ou não. Então assim, não tem, acho que não gira em torno do elenco principal, apesar deles terem ganhado bastante destaque nos últimos volumes, né, no segundo ano e tudo mais. Outra coisa é que não tem nenhuma indicação de que o Koenji fez algo realmente sério nesse volume também. A aposta entre o Koenji e o pai da Ayano Koji lá, o Atsuomi, basicamente foi um dos momentos mais emocionantes do volume 12.5. Então o fato de não termos tido nenhum retorno sobre isso agora, definitivamente acabou sendo uma decepção. Essa assim, é uma opinião pessoal, tá ligado? Com certeza vai ser algo que talvez você concorde ou discorde, mas ou que você acha que não fez relevância nenhuma. Não faria sentido botar no primeiro volume do terceiro ano, talvez acrescentar um pouquinho mais pra frente, né? Bom, enfim, eu sei que a gente conseguiu atingir cenas aí de clímax, tá ligado? Momentos que marcaram bastante, os conflitos estando por toda parte, o que deixaram tudo mais intenso. Mesmo que esse volume não tenha deixado uma impressão profunda, duradoura, eu acredito que ele seja mais focado, ele veio mais focado em desenvolvimento de personagens, de como eles lidam com as mudanças absurdas e do nada na vida deles, tá? Nesse aspecto, o Kinugazu, que é o escritor lá, o autor, fez uma coisa muito bonita. Então é isso, galera. Foi meio que deu um resumo basicamente de tudo que aconteceu aqui, alguns spoilers e tal. Então assim, eu acho que a gente pode ver segredos da Sala Branca sendo aos pouquinhos expostos aí e tal. Enfim, comenta aí o que você tá achando, se você já leu esse volume. Se não, leia, procura, porque vai valer a pena. E se quiser continuar acompanhando, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, cara. Vem comigo que, mano, Yukoso, Classroom of the Elite é incrível, uma história magnífica e tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Te espero lá, valeu!